Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem. Eu sou a psicóloga Patrícia Link. Você está no canal Manual da Vida. Se tu ainda não te inscreveu no canal, já te inscreve pra gente não se perder. E hoje vamos falar um pouquinho sobre money, sobre dinheiro, como ficar rico, né? Então eu trago algumas percepções psicológicas e aí também vamos ler juntos o capítulo 5 de Eclesiastes. E como ficar rico? A percepção psicológica de como ficar rico é: quanto mais valor eu me dou, quanto mais eu me valorizo, mais valor o mundo me dá, mais o mundo me valoriza. Pronto, acabou o vídeo. É só isso. Claro, tem explicações mais profundas que eu vou trazer aqui para vocês, mas é isso, é na simplicidade, é basicamente isso. Nossa, tão simples. Uhum. Muito simples. E esse valor interno que percebemos de nós, ele não é algo que as pessoas conquistam. Essa visão de si mesmos é de uma hora para outra, certo? Vocês sabem disso. Você que está me ouvindo, você sabe disso. Principalmente quem é mais velho. A gente sabe que com o tempo a gente aprende a se valorizar. Com as situações e os eventos da vida, a gente vai aprendendo a se valorizar. É um movimento natural da vida, certo? E ao longo das nossas relações, ao longo dos nossos trabalhos, das maneiras que a gente vai nos posicionando com as pessoas, com o mundo, isso vai falando de uma sabedoria, né, que a gente vai ganhando, vai conquistando e que vai elevando a nossa régua, né, que vai fazer com que a gente se valorize cada vez mais. E isso vai fazer com que o mundo também me enxergue uma pessoa cada vez mais valorosa, que sabe se posicionar, que não permite ser tratada de qualquer maneira. E a riqueza, o valor, ele está diretamente ligado a isso, a como nós nos tratamos, a como nós permitimos ser tratados. E alguns traumas que causam, digamos assim, a quebra desse fluxo da riqueza nas nossas vidas, da prosperidade, está diretamente ligada a uma percepção errada, não errada, mas dissociada de uma maneira de ver as coisas de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim. Então, toda vez que eu tenho um pequeno trauma e que eu percebo que está barrando o meu fluxo de prosperidade, de riqueza na vida, eu tenho que ver por que e quais são os pensamentos que me trazem para essa autossabotagem, esse lugar de autossabotagem. Eu tenho alguma dor ainda com meu pai, com a minha mãe. Eu tenho algum histórico familiar de quebra financeira. Ou eu estou querendo honrar aqueles da minha família, da onde eu vim, das minhas raízes, não querendo ultrapassar o financeiro deles para não destoar da onde eu vim. Então tudo isso precisa ser pensado, analisado, refletido. E nós, mesmo em ambiente terapêutico, né, numa consulta clínica ou para ti refletir aí no teu dia a dia, nós precisamos sempre retornar para um pensamento de neutralidade. Já falei isso aqui em outros vídeos. Toda vez que eu enfrento um trauma, uma dor, eu inevitavelmente vou ter pensamentos negativos, certo? E
através da fala, né, dessa limpeza do que precisava ser dito, das dores que precisavam ser olhadas, se necessário chorar, né? Esgotar isso, esse assunto em primeiro lugar, através da linguagem, através da fala, através dos pensamentos e também às vezes até dos sonhos, né? Então eu vou exaurir esse conteúdo primeiramente e depois ressignificá-lo, né? Dar um novo sentido para ele e chegando o mais perto da neutralidade possível. Quando nós conseguimos olhar para os eventos que eram doídos e estar falando no seu discurso o mais perto de uma neutralidade, né? Eu não digo positividade, né? Porque hoje a gente sempre escuta positividade tóxica. Nós não precisamos necessariamente pensar positivo, mas saber olhar com respeito aquilo que passou. A maioria dos nossos traumas, das dores que carregamos e até mesmo desse fluxo interrompido de riqueza, de prosperidade na nossa vida, muitas vezes está ligado à maneira com que eu, né, ou você está se posicionando frente a um determinado evento ou pessoa. Então, eu preciso voltar para a neutralidade, né? Depois desse processo de limpeza, primeiramente, né? Inicialmente. Depois eu entro no campo da neutralidade. Depois que eu entrei no campo da neutralidade, de um discurso neutro, que eu consigo enxergar que algo aconteceu de negativo e falar isso de uma maneira mais neutra ou positiva, olha só, seria muito bom, né? Não é mesmo? Eu consigo então ressignificar e zerar esse campo que antes, digamos assim, um fluxo energético no meu pensamento estava ofuscado, sujo, ele começa a ter uma via limpa, né? Então a gente consegue ser mais empático, a gente consegue ser mais grato. E lembra, né? Dai graças a tudo e em todo tempo, né? Então, isso está diretamente ligado também ao nosso merecimento. Aí, como que eu vou conseguir me sentir merecedora de mais valor, né? Se às vezes eu ainda olho para essas sombras que aconteceram na minha vida com maus olhos, né? Tudo isso atrapalha o fluxo da energia do dinheiro, né? Do fluxo energético da prosperidade nas nossas vidas. Então, um evento negativo, ele sempre pode nos atrapalhar. Precisa de terapia, precisa ser olhado e ressignificado. E muitas vezes, né, outro ponto que eu queria trazer, essas destoar, né, de pensamento, quando eu tô com um pensamento negativo que não é tão adaptativo à realidade, falando de uma maneira mais TCC, assim, né? Isso acontece e faz com que talvez eu acabe me traumatizando, criando essas dores dentro de mim, porque eu queria ser amado de uma maneira, porque eu queria ser tratado de determinada maneira. E isso é muito egóico, é muito nosso. E quando a gente consegue tirar isso, botar num lado e perceber, não, peraí, eu gosto de ser amado assim, eu gosto de ser validado assim. Quando eu consigo interpretar isso dentro de mim, e cada um é de uma maneira, fica muito mais fácil ressignificar. Porque a gente consegue deixar o ego de lado e perceber aquela pessoa ofereceu o que ela podia, com a consciência que ela tinha naquele momento. Por exemplo, os pais e as mães, né? Porque meu pai e minha mãe podiam ter me tratado melhor, podiam ter feito diferente. Eles fizeram como eles podiam naquele tempo, naquele determinado tempo da vida, com a consciência que eles tinham, com os investimentos de energia, de tempo financeiro que eles podiam naquele momento.
Então, fica muito mais fácil de ressignificar tudo de difícil que alguém possa ter passado, percebe? E a gente vai trazendo isso para um campo muito mais da neutralidade, o que vai liberando o nosso fluxo de prosperidade, né, de dinheiro, de riqueza nas nossas vidas, porque prosperidade não é só dinheiro, né? O valor agregado quando nós nos percebemos mais valorosos, né? E a terapia ajuda nisso. Isso também é prosperidade, né? E também está diretamente ligado à saúde, né? A outros presentes recebidos de Deus na nossa vida, né? Então, era isso que eu queria compartilhar hoje. E vamos ler o capítulo 5 de Eclesiastes. Pegue sua Bíblia. Vamos à leitura? Vários conselhos. Capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras, porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que tu não prometas do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades. Porém, teme tu a teu Deus. A vaidade do amor ao dinheiro. Se vires em alguma província a opressão do pobre e a violenta perversão do julgamento e da justiça, não te admires de tal acontecimento, pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado o mais alto, há ainda outros mais altos do que eles. Ademais, o lucro da terra é para todos. Até o próprio rei se serve do campo. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, e nem aquele que ama a abundância com o aumento. Isto também é vaidade. Quando aumenta os bens, multiplicam-se os que os comem. Que proveito têm os seus donos, além de contemplá-los com os seus olhos? O sono de um trabalhador é doce. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o permite dormir. Há um mal doloroso que vi debaixo do sol, a saber, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Mas essas riquezas parecem pelo mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na sua mão.
Assim como ele nasceu do ventre de sua mãe, nu tornará, assim como veio. E nada tomará do seu trabalho, que ele possa levar na sua mão. E isto também é um grave mal, que em todos os pontos, justamente como veio, assim ele há de ir. E que proveito ele tem em trabalhar para o vento? E em todos os seus dias também come em trevas, e tem muita angústia e ira por causa de sua enfermidade. Eis aqui o que eu vi. Uma coisa boa e bela é comer e beber, e desfrutar cada um do bem, de todo o trabalho que realizou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E todo homem também, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dádiva de Deus, porque ele não há de lembrar muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria de seu coração. E esse foi o capítulo 5 de Eclesiastes, que veio ao encontro, né, do que eu trouxe sobre as riquezas, sobre a prosperidade, mas traz uma reflexão. Para que trabalhar debaixo do sol como se fosse trabalhar para o vento, se não for por uma causa, né? E eu gosto muito de relembrar que talvez a maior causa que existe é a gente estar trabalhando pelo reino, né? Pelas pessoas, que são as maiores riquezas que existem. Né? A criação de Deus, que somos nós, e pelo reino. Esse retorno, ele é muito grande. E todos os outros bens que a gente até pode conquistar na vida, eles são passageiros, como diz as escrituras. Mas fazer algo pelas pessoas, pelo reino, isso é juntar riquezas no céu. É estar trabalhando a favor, né, desse reino, do que Deus quer para nós como propósito. Todo o resto é vaidade, né? Tudo é passageiro. Então, a gente pode sim querer, né, prosperar, é lícito, é correto, mas qual é o propósito, o porquê do que tu tá fazendo, né? Pelo porquê tu levanta da tua cama e vai trabalhar todos os dias? É só pelo dinheiro? Ou é por algo muito maior? O que realmente te dá alegria nos teus dias, verdadeiramente? Alegria genuína que preenche teu coração, que te deixa em paz. Bom, eu te espero no próximo capítulo e até mais!